Vamos abrir a escritura em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Estamos hoje entrando no último capítulo dessa epístola. Em seguida, nós vamos continuar em 2 Tessalonicenses. Amados, esse capítulo 5 eu não vou ler com os irmãos, como eu costumo fazer uma leitura introdutória, mas vamos lendo versículo por versículo, ponto a ponto, e aí nós vamos discernindo os tópicos que o apóstolo Paulo vai apresentando, e nós vamos costurando, tá bom? Então ele vai desenvolvendo o assunto, nós vamos lendo e acompanhando o apóstolo como se ele estivesse conosco aqui pessoalmente falando mesmo, tá? Vamos acompanhando suas palavras e vamos, aí sim, nós vamos voltando e relendo para poder costurar todos os argumentos do apóstolo. Queridos, o capítulo 5 dessa epístola, eu diria que é um capítulo muito importante, muito interessante, porque ele nos servirá como introdução à segunda carta aos Tessalonicenses, porque a partir do capítulo 5, ele começa a falar efetivamente acerca da segunda vinda do Senhor. Ele começa a falar efetivamente acerca dos últimos acontecimentos. Paulo, no capítulo 5, começa a falar efetivamente acerca dos acontecimentos que terão lugar na última hora, antes da parousia do Senhor. Então, esse capítulo ele é extremamente importante, porque se até agora, nessa epístola, o apóstolo falou sobre a vida coletiva da igreja, falando dos santos que compõem a igreja, falando dos líderes, falando da necessidade do nosso crescimento enquanto igreja, e até mesmo falando acerca de problemas que acontecia na igreja de Tessalônica, no caso do capítulo 4. A partir do versículo 13, ele fala sobre uma preocupação acerca daqueles que não compreendiam o aspecto da ressurreição dos mortos. No capítulo 5, ele vai falar sobre os tempos. Então, logo o capítulo 5 nos coloca, nos direciona para uma perspectiva escatológica. Falar sobre os últimos tempos, os tempos finais, sempre foi uma preocupação do apóstolo Paulo, né? Jesus também gastou bastante tempo nos evangelhos, nos falando acerca dos dias finais da história. E o interessante é que, me parece que quando se fala sobre os últimos dias, isso deveria gerar o quê? Ao pensar nos últimos dias? Gerar preocupação, não é? Poxa, se os dias estão chegando no fim, se nós estamos aí em vistas de uma grande virada escatológica, estamos aí em vias de um grande momento global e de uma manifestação tanto do pecado quanto da glória de Deus, isso deveria despertar o interesse, despertar a atenção, despertar a preocupação de todos nós. Mas, por incrível que pareça, quanto mais esses tempos finais se aproximam, mais nós vemos que um espírito de letargia, um espírito de tô nem aí, ou um espírito de incredulidade acomete a nossa igreja. Nossa igreja, no sentido, a igreja do Senhor Jesus. Estamos vivendo tempos que, não sei se vocês acompanham isso, não sei como é que vocês veem essa questão, mas eu estou muito inteirado, vivendo um tempo em que a incredulidade está cada vez maior. Pessoas que você menos espera, que tinha uma fé tão concisa, tão sólida, tão forte, de repente a pessoa está se deixando levar, né, pela incredulidade, se deixando levar pelo um certo ceticismo, né, por uma certa dúvida, de maneira que as coisas divinas agora
estão sendo colocadas em xeque, não é? As pessoas, próprios cristãos, estão agora se colocando na posição de questionar a validade das verdades eternas de Deus.